Ei, gente, vamos fazer nosso devocional? Hoje nós vamos ler Salmos 32. Salmos 32. Diz assim: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, e eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Tem uma canção muito antiga da minha época de juventude, né? Que o título dela é esse salmo, ela é sobre esse salmo e o título dela é Enquanto Eu Calei. Porque tem uma versão que fala, enquanto eu calei os meus pecados, porque aqui fala assim, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Na outra versão fala, enquanto eu calei os meus pecados. E a canção, a letra dela é assim: enquanto eu calei o meu pecado, envelheci eu sei de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Assim eu confessei o meu pecado e pelo sangue de Jesus eu fui lavado. O que o Senhor quer é que você confesse o seu pecado, deixe de pecar e ande leve. Porque muitas vezes nós estamos pesados, com culpa, com vergonha de Deus. Muitas vezes, quando a gente leva uma vida que a gente sabe que não agrada a Deus, que a gente está fazendo coisas que não agradam ao Senhor, seja o que for, você sabe, porque o Espírito Santo, na hora, ele te fala, ele incomoda você, aquilo vai gerando em você um constrangimento. Por quê? Porque você sabe que está em pecado, você sabe que está contra aquilo que Deus tem para você, contra os propósitos que o Senhor tem para você. Por que que o Senhor fala isso? O salmista fala: enquanto eu calei, eu escondi os meus pecados, eu estava pesado, eu estava angustiado, eu definhava de tanto gemer. Então, muitas vezes você está sentindo dores, você está sentindo desânimo, tristeza e outras coisas, e você acha que é uma enfermidade do seu corpo, mas não é. É uma enfermidade
da sua alma, porque você está em pecado. E aquilo te deixa tão mal, te deixa tão culpado, te deixa tão angustiado, que você fica doente no seu corpo mesmo. E você fica procurando médicos e médicos e médicos e não conseguem descobrir o que é, porque não vão descobrir. Porque o que está faltando? Você ir diante do Senhor, você se arrepender, confessar os seus pecados, confessar isso que está te angustiando, confessar isso que você sabe que você errou, que você não deveria ter feito. Confesse ao Senhor, se arrependa, rasgue o seu coração, chore diante do Senhor e simplesmente sinta o perdão de Deus, porque naquela cruz, Ele morreu naquela cruz para que acontecesse isso, o perdão dos seus pecados. Então não tem necessidade de você andar pesado, não tem necessidade de você ficar doente por causa disso, não tem necessidade de você andar cabisbaixo, encurvado, com situações ruins no seu corpo por causa de pecado. Não tem necessidade, porque os seus pecados já foram perdoados na cruz. É necessário, sim, aquilo que Jesus falou com a mulher pecadora: vai e não peques mais. Ele falou: eu também não te condeno. Porque ele perguntou para ela: onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum deles ficou ali. Porque Jesus falou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então todo mundo foi embora. Então assim, aí Jesus falou para ela: onde estão os teus acusadores? E ela falou: nenhum deles se foram. Se foram todos, nenhum ficou. Aí Jesus falou: vai e não peques mais. Jesus liberou ela estava leve, ela se levantou uma nova mulher, mas era necessário que ela vivesse uma vida sem cometer aquele pecado. O arrependimento traz a gente a esse lugar de não cometer mais aquilo, de não errar mais. Ah, nós vamos ficar sem pecar? Infelizmente não. Por quê? Enquanto nós estamos aqui, nessa terra, somos sujeitos a isso. Paulo falou: minha carne milita contra o espírito contra a carne. Eu tenho uma luta interior muito grande. Então eu preciso estar o quê? Preenchendo a minha vida com o Senhor. Por isso que eu sempre falo aqui com vocês: Bíblia, gente, vamos estudar a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos nos alimentar. Do que você tem se alimentado durante os seus dias inteiros? O que preenche o seu dia? O que te traz alimento? Televisão, distrações, coisas desse mundo que você nem lembra que tem Bíblia, nem lembra que tem Deus. Você não lembra de ter um momento com Deus, que eu sempre falo aqui, né? O seu momentinho, no seu secreto, sua adoração. Louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, ter aquele momento gostoso, seja qual for o horário do seu dia, mas tenha um momento com Deus. Eu, particularmente, gosto muito da manhã, porque de manhã, antes de começar tudo que eu tenho que fazer durante o dia, eu vou estar com o Senhor, eu vou estudar a palavra, eu vou me alimentar da palavra. Assim como eu alimento o meu corpo com café da manhã bem repousado, eu preciso alimentar a minha alma, o meu espírito com a palavra, que é o alimento para minha alma e meu espírito, é a palavra de Deus. Então eu medito, eu me alimento ali e vou viver o meu dia. Vai ser muito mais fácil passar e viver esse dia. Por quê? Porque você está alimentado do Senhor. Então, o que faz você viver essa vida de pecado é a falta do alimento na sua vida, que é a palavra de Deus. É a falta da meditação na palavra. Porque a partir do momento que você vai meditando na palavra, vai estudando, vai tendo seus momentos, você vai crescendo em Deus. E essa vida de pecado vai ficando muito distante de você. Essa vida de pecado vai ficando porque você está buscando viver em santidade no Senhor. E o Espírito Santo de Deus, ele vai te instruindo, ele vai te orientando e ele vai te ajudando, assim como o salmista falou. E no final o salmista falou: alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Então, o que traz isso pra gente?
A alegria do Senhor. A alegria do Senhor vem através desses momentos. Depois que eu confessei o meu pecado, me arrependi e procuro não viver mais uma vida de pecado, preenchendo a minha vida com o Senhor, com a palavra de Deus, as coisas desse mundo vão ficando muito distantes. Você não se sente mais atraído por esse mundo. Eu estou lendo um livro que é A Vida de David Brainerd. Esse livro conta a história desse homem. Ele foi um evangelista, ele foi um missionário que evangelizou os índios americanos em 1740 alguma coisa. Então ele viveu naquela época. E ele chega a ser meio deprimido, no sentido de vigiar e de se arrepender, sabe? E ele anela, e ele anseia, e ele tem vontade de ir para o Senhor. Ele fala muitas vezes isso, porque quando ele comete algum pecado, quando ele faz alguma coisa errada, deixa ele tão constrangido, deixa ele tão mal, que ele tem que ir para um lugar e se arrepender e confessar ao Senhor e pedir perdão e falar: Senhor, como eu erro, como eu peco. Então ele tem uma vida de muito olhar para ele mesmo e de ver as coisas que ele fazia de errado e de se arrepender. Então essa é a vida que nós devemos ter. Vamos viver uma vida totalmente sem errar nunca mais? Glória a Deus se for assim, mas é muito difícil, porque nós estamos aqui, nós somos corpo, nós temos o quê? Que procurar viver uma vida de santidade, viver uma vida que agrada ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós vai nos ajudar, porque Ele nos ajuda nesse sentido. Basta você pedir. Então, eu quero dizer para você, não cale os seus pecados. Fale com Deus. Confesse os seus pecados, confesse o seu pecado, confesse isso que está te constrangindo, isso que está fazendo você se distanciar de Deus. Você tem vergonha de ler a Bíblia, você tem vergonha de orar porque você está em pecado. Enquanto que o Senhor está ali do seu lado, de braços abertos, só esperando você se arrepender. E Ele vai falar: filho, eu estou aqui com você, eu te ajudo, eu te sustento e eu vou te ajudar nessa caminhada, vou te ajudar a você conseguir vencer esse pecado e não fazer mais. Eu vou te ajudar. A única coisa que eu estava esperando é você vir até mim e se arrepender. Jesus está aí do seu lado, falando isso com você agora. Então o que eu quero dizer para você, este é o dia, este é o momento em que você vai chegar diante do Senhor. Leia esses salmos, chegue diante do Senhor e fala: Senhor, eu pequei e eu não aguento mais porque está pesando, está pesado para me carregar. Eu não quero mais isso, porque o seu fardo é leve. Então eu quero confessar ao Senhor aqui e quero deixar, me ajude a não pecar mais. Me ajude a vencer essa tentação. Me ajude a não cair mais nessa tentação. Não é verdade? Assim o Senhor nos quer. Assim que o Senhor quer que a gente chegue até Ele. Não deixe de buscar ao Senhor. Não deixe de falar com Ele. Não deixe de confessar o seu pecado ao Senhor e se arrepender e viver uma vida como o Senhor quer que você viva. Como que você vai conseguir? Com a ajuda do Espírito Santo. Sozinho a gente não consegue. Só o Espírito Santo de Deus pode nos conduzir nessa caminhada e nessa busca dessa vida em santidade. Então o que eu falo para você hoje é o dia de você se prostrar diante do Senhor, confessar o seu pecado, se arrepender e pedir, clamar ajuda para aquele que pode te ajudar a sair desse lugar que te constrange tanto. Hoje é o dia de você se sentir livre, se sentir leve, livre e leve, tirando esse peso que tem estado nos seus ombros. Aleluia, aleluia.